A noite prometia ser leve e descontraída. Pelo menos era isso que a Globo esperava. O programa apresentado por Tata Werneck sempre foi conhecido por suas entrevistas bem-humoradas, com brincadeiras, ironia e um tom descontraído. Mas, dessa vez, tudo seria diferente. O convidado da noite era Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos nomes mais influentes da direita brasileira. A Globo havia decidido trazer Nicolás ao programa para tentar algo diferente. Em vez de colocá-lo diante de jornalistas tradicionais como William Bonner ou Luciano Huck, a estratégia era usar o humor como arma. O objetivo era claro: fazer Nicolás parecer um político careta, sem senso de humor. Desmoralizá-lo com piadas e indiretas, deixando-o desconfortável. Criar momentos onde Tata pudesse ridicularizá-lo, fazendo a plateia rir às custas dele. Nos bastidores, os produtores estavam confiantes. Tata Werneck era rápida, inteligente e especialista em improviso. Ela já havia colocado diversos convidados em situações embaraçosas antes. Dessa vez, o alvo era Nicolás. Mas o que a Globo não esperava era que Nicolas Ferreira estava preparado para o jogo. Ele sabia que não estava indo para uma entrevista séria. Sabia que Tata usaria ironia, sarcasmo e piadas para tentar ridicularizá-lo. E justamente por isso, decidiu jogar no mesmo campo. O que começou como uma simples entrevista de entretenimento, logo se transformaria em um dos debates mais tensos da TV brasileira. A plateia estava animada. O programa sempre trazia um ambiente descontraído, e a expectativa era de uma entrevista recheada de piadas. Tata Werneck entrou no palco com sua energia característica, fazendo brincadeiras com a plateia e aquecendo o público. Senhoras e senhores, hoje temos um convidado que divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu mesma ainda não sei, porque nunca conversei com ele antes. A plateia riu. Tata continuou. Mas a gente trouxe ele aqui para entender. Ele é mesmo polêmico ou só um cara que não tem amigos na Globo? Mais risadas. Com vocês, Nicolas Ferreira. A plateia aplaudiu educadamente, mas com algumas vaias discretas. Nicolas entrou tranquilo, vestindo uma camisa social azul clara e um jeans discreto. Ele sorriu e cumprimentou Tata com um aperto de mão firme. Tata olhou para a plateia e fez uma cara surpresa. Gente, ele sorriu. Achei que ia chegar de terno preto, segurando uma bíblia e falando que todo mundo aqui vai para o inferno. A plateia riu, mas Nicolas não se intimidou. Pegou o microfone e respondeu na hora. Pois é, Tata. Eu quase vim de fraque e cartola, mas achei que era exagero. A plateia riu novamente, dessa vez surpresa com a resposta rápida de Nicolas. Tata arqueou a sobrancelha. Ela percebeu que ele não ia se deixar levar tão fácil. Tata se sentou e olhou para Nicolas com um sorriso travesso. Vamos começar leve. Nicolas, você fala muito sobre família tradicional, valores e tudo mais. Mas me diz uma coisa, você já beijou na boca antes do casamento ou só assinou os papéis? A plateia gargalhou. A provocação era clara. A intenção era mostrar Nicolas como um político quadrado e fazê-lo parecer antipático. Mas Nicolas não perdeu tempo. Tata, pelo visto, sua estratégia é me fazer parecer um homem das cavernas. Mas olha que engraçado. Quando eu defendo valores de família, sou chamado de retrógrado. Mas quando artistas da Globo defendem essas mesmas coisas nos filmes de época, é aplaudido como cultura. A plateia murmurou. Algumas pessoas riram, mas outras ficaram em silêncio. Tata percebeu que precisava mudar de tática. Tá bom, então vamos falar de política. Nicolas, você já foi acusado de espalhar fake news várias vezes. Você acha que é um problema seu ou só um passatempo? A plateia riu novamente. Nicolas respirou fundo e respondeu com calma, mas de forma incisiva. Engraçado, Tata. Vocês da Globo falam muito de fake news, mas quando vocês erram, chamam de equívoco jornalístico. Agora, se um conservador fala algo que vocês não gostam, viramos criminosos. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Tata, percebendo que Nicolas não estava se intimidando, decidiu partir para um ataque mais forte. Ok, mas vamos falar de algo mais sério. Você se posiciona contra pautas progressistas e muitas vezes é acusado de intolerância.
Como você se sente sabendo que muita gente vê você como uma pessoa preconceituosa? Essa era uma pergunta delicada. A ideia era fazer Nicholas parecer alguém que promovia o ódio e que precisava se explicar. Nicholas ajeitou o microfone, olhou diretamente para Tatá e soltou a resposta que faria a entrevista tomar um rumo inesperado. Tatá, engraçado você falar de intolerância. Porque eu nunca vi a Globo se preocupar com o discurso de ódio quando atacam cristãos, debocham do agronegócio ou ridicularizam conservadores. Agora, se eu defendo a família, sou intolerante? Dessa vez, a plateia ficou dividida. Tatá ficou alguns segundos em silêncio. Ela não esperava que Nicholas fosse tão rápido nas respostas. Nos bastidores, a produção trocava olhares preocupados. A entrevista, que deveria ser um momento de descontração onde Nicholas sairia como um político engessado e sem graça, estava se tornando um palco onde ele desmontava a narrativa da Globo ao vivo. E o pior ainda estava por vir. Tatá respirou fundo, tomou-lhe um gole d'água e decidiu fazer sua pergunta mais polêmica da noite. Então me diz, Nicholas, se você é tão a favor da liberdade, por que você apoia um governo que tenta censurar a imprensa? A plateia aplaudiu fortemente, e os produtores sentiram que tinham conseguido virar o jogo. Mas Nicholas sorriu calmamente e segurou o microfone com firmeza. Ele sabia exatamente como responder. E sua resposta mudaria o rumo da entrevista para sempre. Tatá Werneck tomou um gole d'água, esperou a plateia se acalmar e lançou a pergunta que a produção acreditava ser o golpe final. Então me diz, Nicholas, se você é tão a favor da liberdade, por que você apoia um governo que tenta censurar a imprensa? A plateia explodiu em aplausos. Nos bastidores, os produtores se entreolharam satisfeitos. Essa era a cartada que colocaria Nicholas contra a parede. Se ele negasse, pareceria hipócrita. Se tentasse justificar, pareceria conivente. Mas Nicholas Ferreira não hesitou nem por um segundo. Ele pegou o microfone, sorriu levemente e respondeu com calma, mas de forma cortante. Tatá, engraçado você falar sobre censura, porque, até onde eu sei, o governo que vocês tanto defendem é o mesmo que criou uma lei para perseguir quem pensa diferente. Quem é que foi censurado no Brasil? A Globo ou jornalistas independentes de direita? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Tatá arqueou a sobrancelha, sem perder o tom irônico. Então você acha que nunca houve abuso de poder por parte do governo que você defende? Nicholas se ajeitou na cadeira e foi ainda mais longe. Tatá, abuso de poder é quando um ex-presidiário volta ao poder e usa as instituições para silenciar quem denuncia seus escândalos. Mas disso a Globo não fala, né? Dessa vez, a plateia ficou dividida. Alguns aplaudiram, enquanto outros murmuravam, sem saber como reagir. Nos bastidores, a produção da Globo começou a perceber que a entrevista estava saindo do controle. Tatá tentou retomar o comando. Tá bom, mas você não acha que figuras públicas precisam ter mais responsabilidade com o que dizem? Porque muitas das suas falas acabam incentivando o discurso de ódio. Era mais uma armadilha. O objetivo era forçar Nicholas a se defender de uma acusação subjetiva, mas, mais uma vez, ele não caiu no jogo. Tatá, vocês da esquerda inventaram esse termo discurso de ódio para silenciar qualquer um que pense diferente. Se eu defendo a família, sou homofóbico. Se critico políticas progressistas, sou machista. Se questiono o governo, sou golpista. Mas quando vocês atacam conservadores, aí é só liberdade de expressão, né? A plateia reagiu imediatamente, mas dessa vez não foi só aplaudindo Tatá. Muitos concordaram com Nicholas. Ela percebeu que precisava mudar de tática. Tá bom, Nicholas, então me responde. Você acha justo que algumas pessoas tenham bilhões enquanto outras passam fome? Esse é o Brasil que você quer? Era uma pergunta emocional. O objetivo era pintar Nicholas como alguém insensível à desigualdade, mas ele não titubeou. Tatá, pobreza não se resolve distribuindo miséria. Se taxar rico resolvesse o problema, Cuba e Venezuela seriam potências mundiais.
O que resolve é dar oportunidade para as pessoas crescerem e não dependerem do governo. Mas vocês querem um povo refém do Estado, porque gente que precisa de esmola vota sempre nos mesmos. A plateia reagiu com mais força do que antes. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos. A estratégia de ridicularizar Nicholas com ironia e sarcasmo não estava funcionando. Tata Werneck respirou fundo e tentou partir para um golpe final. Mas, Nicholas, se você é tão a favor do livre mercado, por que os países mais desenvolvidos do mundo investem tanto em políticas sociais? O público esperava que Nicholas ficasse sem resposta. Mas ele riu de leve e soltou uma frase que mudaria o rumo da entrevista para sempre. Tata, se o governo fosse a solução, o Nordeste, que recebe bilhões em auxílio do PT há décadas, já seria a região mais rica do Brasil. Mas não é, né? O estúdio ficou em choque. Tata Werneck engoliu seco. A plateia murmurou e se dividiu. Nos bastidores, a produção do programa entrou em alerta. O que era para ser uma entrevista de humor estava se tornando um debate intenso. E Nicholas Ferreira estava dominando a narrativa. Tata percebeu que precisava partir para o tudo ou nada. Ela se ajeitou na cadeira, olhou diretamente para Nicholas e fez sua pergunta mais perigosa da noite. Nicholas, você sempre fala em valores cristãos? Mas e se a sua filha fosse lésbica ou quisesse mudar de gênero? Você continuaria com esse discurso? A plateia explodiu em aplausos e os produtores sorriram aliviados. Eles achavam que agora tinham pego Nicholas de vez. Mas o que ninguém esperava era que ele já tinha a resposta perfeita na ponta da língua. A plateia ainda aplaudia quando Tata Werneck finalmente acreditou que tinha encurralado Nicholas. Nicholas, você sempre fala em valores cristãos. Mas e se a sua filha fosse lésbica ou quisesse mudar de gênero? Você continuaria com esse discurso? Nos bastidores, os produtores da Globo sorriram. Essa era a cartada final. Se Nicholas vacilasse, seria pintado como hipócrita ou intolerante. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Nicholas pegou o microfone, olhou diretamente para Tata e respondeu com firmeza. Tata, primeiro, eu amaria minha filha acima de qualquer coisa. Porque ser cristão significa amar, mas não significa aceitar qualquer ideologia que tentam impor. O estúdio ficou em silêncio. A resposta pegou todos de surpresa. Tata, ainda tentando recuperar o controle, insistiu. Então você ia tentar mudar ela? Nicholas sorriu de leve e continuou. Não, Tata, mas eu também não mudaria meus valores só porque minha filha pensa diferente de mim. O problema da esquerda é achar que amor significa concordar com tudo. Isso não é amor, isso é submissão. A plateia reagiu fortemente. Parte aplaudiu, outra parte murmurou sem saber como rebater. Tata Werneck, percebendo que a resposta de Nicholas desarmou a armadilha, tentou partir para outra abordagem. Mas Nicholas, você não acha que essa visão pode ser perigosa para pessoas que se sentem excluídas? Nicholas não deixou passar. Tata, perigoso é um governo querer dizer o que eu posso ensinar para os meus filhos. Perigoso é a escola querendo doutrinar criança. Eu respeito qualquer um, mas não vou abaixar a cabeça para uma ideologia que tenta destruir os valores da maioria do povo brasileiro. A plateia explodiu em reações. Tata ficou sem palavras por um instante. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos. O jogo que deveria ser fácil para Tata estava virando contra ela. E o pior ainda estava por vir. Luciano Huck, vendo a confusão nos bastidores, decidiu intervir. Ele entrou no palco, pegou o microfone e disse: Bom, pessoal, acho que já falamos bastante de política. Vamos encerrar essa parte do programa. Mas Nicholas não deixaria a Globo encerrar com essa narrativa. Ele pegou o microfone e lançou a frase que calaria todo o estúdio. Engraçado, Luciano. Quando um conservador fala, vocês correm para encerrar o programa. Mas quando progressistas atacam a direita, vocês deixam correr solto.
Essa é a democracia da Globo? Silêncio absoluto no estúdio. Tata Werneck abaixou o olhar. Luciano Huck forçou um sorriso desconfortável. Nos bastidores, a Globo percebia que havia cometido um erro grave. Nicolas não apenas resistiu, ele venceu o embate. E o Brasil inteiro viu tudo ao vivo. A plateia esperava que Nicolas vacilasse, mas ele manteve a calma. Tata, eu amaria minha filha acima de tudo, mas amor não significa aceitar qualquer ideologia. O problema da esquerda é achar que discordar é odiar. Eu respeito qualquer um, mas não mudo meus valores para agradar a narrativa de vocês. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Tata tentou reagir. Mas você não acha que essa visão exclui pessoas? Nicolas não hesitou. Exclusão é quando um cristão não pode expressar sua fé sem ser atacado. Quando um pai não pode educar seus filhos sem interferência do Estado. Liberdade é para todos, ou não é liberdade. A plateia ficou dividida. Parte aplaudiu, outra parte murmurava. Nos bastidores, os produtores da Globo estavam em pânico. O jogo tinha virado. Nicolas não apenas resistiu, ele dominou o debate. E o Brasil inteiro viu tudo ao vivo. A entrevista terminou, mas o estrago estava feito. Nos bastidores, produtores falavam nervosamente no ponto eletrônico, tentando decidir como controlar a repercussão. Tata Werneck, visivelmente desconfortável, tentava manter o sorriso, mas sua expressão deixava claro. O programa não saiu como esperado. Enquanto isso, a internet pegava fogo. Nicolas destruiu a narrativa da Globo ao vivo. Tata tentou ridicularizar, mas foi humilhada. A Globo não esperava por essa. Os cortes da entrevista se espalhavam rapidamente no Twitter, Telegram e WhatsApp. Em menos de uma hora, milhões de pessoas já tinham assistido aos momentos mais impactantes. Na redação da Globo, o clima era de crise. Jornalistas progressistas tentavam minimizar o impacto, chamando a entrevista de conflituosa e tensa. Mas era tarde demais. Nicolas Ferreira havia vencido o embate ao vivo. E agora, ele preparava uma live histórica para falar diretamente com o povo. Poucas horas após a entrevista, Nicolas Ferreira abriu uma live em suas redes sociais. Ele estava tranquilo, com um café na mão, enquanto milhões de brasileiros aguardavam ansiosos. Em menos de 5 minutos, a live já tinha 500 mil espectadores simultâneos. Nicolas sorriu e começou. Boa noite, pessoal. Hoje tentaram me desmoralizar em rede nacional, mas esqueceram de um detalhe. O povo já acordou. O chat explodiu. A Globo perdeu feio. Tata sem palavras, que vergonha. Isso foi histórico. Nicolas continuou. Usaram piadas, ironia e manipulação, mas não adiantou. Eles queriam me ridicularizar, mas acabaram desmascarados diante de milhões de brasileiros. A live chegou a 1 milhão de espectadores. Ele olhou para a câmera e finalizou. Se a Globo achava que ia me calar, eu digo o seguinte: ninguém mais aceita ser manipulado por vocês. A live bateu recordes. A Globo entrou em crise. Mas já era tarde. Nicolas havia vencido.